O que ninguém te conta sobre trabalhar aqui em Portugal, eu preciso te alertar se você está com planos de morar em Portugal ou vir aqui em Portugal trabalhar. Fica até o final desse vídeo porque eu vou revelar tudo, eu vou falar. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Arnaldo Mendes, moro aqui em Portugal já há caminho de 6 meses. E nesse canal eu compartilho sobre as minhas trajetórias de um imigrante. E nesse vídeo nós vamos falar sobre como é trabalhar aqui em Portugal, coisas que não vos contam ou coisas que vocês dificilmente vão ver na internet sobre a forma de trabalho aqui em Portugal. Mas antes, já se inscreva no canal para você não perder as próximas embarcações, porque tem novidades boas vindo por aí. Lembrando que esse vídeo está sendo feito baseado nas minhas análises e das pessoas que estão à minha volta no meu círculo social. O primeiro ponto que ninguém te conta sobre trabalhar aqui em Portugal é que eles pagam muito pouco. Tem muita gente que pensa, não, vou trabalhar na Europa, vou ganhar euro e automaticamente vou ser rico ou vou ter uma vida melhor. Com certeza aqui a qualidade de vida é melhor, mas o salário é muito baixo em relação aos outros países que fazem parte da União Europeia ou os outros países arredores. Tem muita gente que pensa, por ganhar em euro, mesmo sendo baixo, está de mais-valia. Nem sempre. Por quê? Porque o arrendamento daqui das casas são caros e a cada vez tem aumentado mais devido ao fluxo migratório. Ou seja, com um salário mínimo é quase impossível você morar numa casa e pagar as despesas simplesmente sozinho. Ou seja, você tem que estar sempre acompanhado com alguém, com um familiar, com um amigo, whatever. É muito difícil ter um salário muito alto porque a maioria das profissões pagam apenas o ordenado base. Para você ter uma ideia, tem pessoas que trabalham aqui como médico, que é uma profissão de renome, mas ainda assim não tiram muito além do salário base, ou seja, 760 euros nesse momento, que é o salário base daqui de Portugal. Né? Tem pessoas que trabalham como médico, ganham um pouquinho sim a mais, mas assim, não foge muito daquilo que é ordenado base. Imaginemos que você é um pai de uma família, você tem que sustentar uma família e tal, não sei o quê, e o teu salário base é 760 euros, e você tem que pagar um aluguel de uma casa de mais ou menos 550 euros, tem as despesas e não sei o que, tem alimentação. Se você for o único a trabalhar em casa, sofrerão. Essa é a realidade. E o segundo ponto que ninguém te conta sobre trabalhar aqui em Portugal é que a maioria dos trabalhos parecem trabalhos escravos. Por que eu digo isso? Onde eu trabalhava, né, já não estou mais lá, graças a Deus. Agora estou a trabalhar por conta própria e por esse motivo eu também sumi, ou seja, comprei minha casa própria, graças a Deus. Compramos um carro e, enfim, as coisas têm corrido bem, graças a Deus. Estou a abrir aqui minha empresa e por esse motivo eu me ausentei daqui do YouTube. Estou voltando agora. Já fique atento porque terão conteúdos bons e conteúdos de valor para você. E qualquer dúvida que você tiver sobre Portugal, já comenta aqui que eu estarei respondendo para vocês, tá bom? Então, voltando para o ponto 2 que eu estava a me referir aqui. Se você é contratado para fazer uma coisa, você não vai fazer apenas aquela coisa, você tem que colocar isso em mente. Se você pensa em vir para cá, para Portugal, você tem que pensar que o regime de trabalho de Portugal é um regime muito... Como é que posso dizer? Você tem que pagar, tem que fazer valer cada cêntimo que eles vão te pagar no teu salário. Como assim, Arnaldo? Por exemplo, eu trabalhava na área da recepção de uma clínica e eu fui contratado para recepcionar as pessoas, recepcionar os pacientes e tal. Só que eu não fazia apenas aquilo, ou seja, quando não tinha pessoas na empresa ou quando não tinha ninguém para atender, às vezes me mandavam lavar alguns equipamentos da empresa. Isso mesmo, lavar, para vocês terem uma ideia. Às vezes me mandavam fazer uma limpeza, ou seja, é muito difícil, as empresas não querem desembolsar tanto. Aqui as empresas não têm o costume de contratar cada pessoa para o seu serviço, ou seja, alguma pessoa para fazer a limpeza, outra pessoa para trabalhar na área da recepção. Ou seja, se você foi contratada para trabalhar na área da recepção, você vai fazer tudo. Assim, foi uma experiência minha, e não só minha, mas tem sido experiência de muita gente que eu conheço, de muita gente à minha volta, que tem reclamado da mesma situação, do mesmo problema. Isso não tem acontecido apenas com os imigrantes, mas até os próprios portugueses. Se você for ver, eles também passam por isso. Ou seja, é um regime comum aqui, né? É uma coisa que acontece aqui e para eles é super normal. Por isso que uma empresa deve estar dividida em vários setores. Por exemplo, numa empresa deve ter o diretor, deve ter o responsável pela recepção, deve ter a pessoa responsável pela limpeza. E aí vai, ou seja, é isso que vai fazer com que a empresa cresça. E querendo ou não, quando uma pessoa tem um tipo de função específica, a pessoa vai conseguir melhorar naquilo cada vez se superar. E quando a pessoa tem várias funções para fazer ao mesmo tempo, a pessoa se perde e não acaba fazendo nada bem. E é do jeito que eu me sentia quando trabalhava naquela empresa. Além de eu fazer esses tipos de serviços que não tinham nada a ver com a área da recepção, eu também
fazia o cálculo como se fosse um RH, fazia o cálculo do salário dos colaboradores da empresa, fazia o cálculo do salário do meu próprio chefe, para vocês terem uma ideia. E meu chefe não chegava a tirar assim, chegava a tirar mais do que eu, mas ele não chegava a tirar muito além do ordenado base, ou seja, ele tirava um valor, né, um ordenado base mais alguns subsídiozinhos, e não era muita coisa. Eu percebi que, assim, ele era meu chefe, tinha o cargo de chefe, mas ainda assim ganhava quase a mesma coisa que eu. Tô passada, chocada. Meu Deus. Então tem muita gente que às vezes pensa que chegar aqui em Portugal, entrar numa profissão de renome, vai ganhar bem. Aqui, eles não suportam ver os colaboradores parados. Ou seja, quando eu trabalhava naquela empresa, se eu não tivesse mais nada para fazer, eles literalmente procuravam alguma coisa para eu fazer, para eu não ficar parado, ou seja, eu precisava fazer alguma coisa. É essencial porque eles estavam a pagar por isso, mas assim, que eles procurassem funções que tinham a ver com a minha contratação, né? E no contrato eles colocam sempre aquelas cláusulas que eles o chefe poderá pedir coisas além daquilo que não tem nada a ver com o seu trabalho e tal. Deixam meio aberto e você não tem como reivindicar isso. Porque assim, tá meio aberto e, enfim, não tem o que fazer. Ou seja, estás aí para trabalhar e deves trabalhar. E é basicamente dessa forma que aqui funciona. E aí, ainda que pensas em vir para Portugal, ainda pensas em trabalhar em Portugal? Se a sua resposta for sim, seja bem-vindo e prepare as suas coisas e venha. Mas assim, coloque na sua mente que você vai chegar daqui para trabalhar. Você vai ter que fazer valer cada cêntimo, cada centavo que você receber do seu salário. E pensando bem, imaginemos que eles fazem tudo isso, né, caçam trabalhos para você fazer, mesmo se forem trabalhos que não tenham nada a ver com a sua profissão. E assim, o salário não é um salário tão bom, né? É um salário que ajuda e tal, né, graças a Deus, mas não é um salário além, não é um salário maravilhoso, e eles tratam-te dessa forma, né, como um colaborador. Não apenas os imigrantes, mas é todo o pessoal. Então, suponhamos que se eles pagassem além, ou seja, eu acho que deveriam apertar muito mais. E por esse motivo tem muita gente aqui em Portugal que não demora nos trabalhos. Você vai conversar com alguém, semana passada eu estava no emprego, mês passado estava no outro, e assim vai. Parece que a cada 3 meses a pessoa está sempre a mudar de um trabalho. É muito difícil você encontrar um imigrante fixo num trabalho por muito tempo. Por quê? Porque eles não estão acostumados com esse modelo de trabalho de Portugal. É diferente dos natos. Você vai encontrar os natos num trabalho por muito tempo. Mas os imigrantes, infelizmente, você não vai encontrar por muito tempo num trabalho, porque, assim, é uma coisa nova para todos nós. E querendo ou não, estamos em Setembro Amarelo e vamos falar sobre saúde mental. E saúde mental não é apenas na vida cotidiana, na vida social. Saúde mental também envolve o trabalho. Parece que quando eu cheguei aqui em Portugal, em 2 meses de trabalho, eu estava mais cansado do que quando eu trabalhava lá no Brasil, sendo bem sincero. Eu me sentia muito cansado, por quê? Por conta desse tipo de regime de trabalho daqui de Portugal. Por esse motivo, aqui em Portugal é permitido tirar férias depois de 6 meses de trabalho. Ou seja, porque aqui o trabalho cansa. E literalmente cansa. Para você ter uma ideia, cansa o físico, cansa o psicológico. Né? Esse tipo de regime de trabalho que nós não estamos acostumados, que eu não estou acostumado, não sei você que está aí do outro lado. Mas essa é a realidade de Portugal que eu queria que você soubesse. Parece que aqui em Portugal você se mata trabalhando para que o dinheiro que você ganha te enterre. É muito forte isso e é muito triste. Teve uma vez que a diretora da empresa onde eu trabalhava, ela teve uma crise de choro à minha frente. Por quê? Porque era muita sobrecarga que ela tinha. Ou seja, ela trabalhava muito pela empresa, ela vinha de manhã, saía à noite do trabalho, parece que ela não tinha vida própria. Ela teve um surto, uma crise de choro, de pânico no trabalho, de tanta sobrecarga. Talvez tinha problemas familiares, mas ainda assim, ou seja, além dela gerir a empresa, ajudar na gestão da empresa, ela ajudava a dar consulta, ela ajudava a fazer bastante coisas que, assim, eu olhava para mim e pensava, ela faz isso, é a diretora, ela tem uma autoridade sobre a empresa, mas ainda assim ela se mata trabalhando e automaticamente também o funcionário deveria me matar trabalhando, ou seja, eles vejam como um funcionário prestativo aquele que de fato também está aí a ralar. Mas eu me recuso a viver dessa forma, viver de forma a ser escravo do meu trabalho. Nós precisamos ter em mente que tudo fica. Nós precisamos conquistar as coisas, sim, precisamos trabalhar, mas não dessa forma. E eu acho que Portugal precisa mudar esse tipo de regime de trabalho. E talvez por esse motivo também tem muita gente que comete
por conta da sobrecarga social, sobrecarga no trabalho, é tanta coisa para gerir. Cuide da sua saúde mental, porque sem saúde mental não tem como você ser produtivo no trabalho. E com trabalhos esforçados e trabalhos sobrecarregados, não tem como nós termos uma boa saúde mental. Então pense nisso e até o próximo vídeo.